Nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Salmo 122, 2. O ano era 2019 e nós estávamos com poucos dias que tínhamos voltado do Moriá. Estava com viagem marcada para poucos dias para Jerusalém. Já estava certa a viagem, então não alterei nada, deixei a viagem. A pastora foi bem clara no encontro, dizendo que ele não deveria voltar ao local onde ele morava. Enfim, chegou o dia da minha viagem. Passamos 10 dias, foi uma caravana da minha igreja com meus apóstolos, 10 pessoas, eu acredito que tinha 10 pessoas na caravana. Íamos passar 10 dias lá em Jerusalém e foi uma viagem maravilhosa. Como eu estava precisando daquele tempo em Israel, como eu estava precisando passar um tempo em oração, em intimidade com Deus. As pessoas questionam por que ir a Jerusalém, né? Porque o mesmo Deus que está lá está aqui, sabemos disso, mas existe um céu rasgado e parece que aberto em Israel, diferente de tudo que você possa imaginar. E eu tinha ido em 2012 e agora em 2019 eu estava novamente realizando o sonho de ir com a minha filha mais velha e essa caravana da minha igreja. E eu estava assim feliz com esse tempo e ao mesmo tempo preocupada de deixá-lo em casa com a minha mais nova, com a nossa filha especial. Então tudo isso tinha aquela apreensão, mas também tinha a alegria de viver esse tempo em Deus em Israel. E foi um tempo maravilhoso, fomos aos lugares aonde a nossa vida mudada completamente. Você faz uma caminhada dentro da palavra de Deus, nos lugares que você vai. Fomos a Tiberíades, que eu não tinha ido da outra vez. Conheci a fonte de Gideão, que eu também não conheci em 2012. Meu Deus, que lugares! Fora Muro das Lamentações, Getsemane, Jardim do Túmulo. Que lugares que mexem com a nossa alma, que Deus fala ao nosso coração, que mexe com as nossas emoções. E era aquele tempo de cura que eu estava precisando em Jerusalém. Era o meu momento. E para completar toda a minha alegria, eu completei meus 49 anos de idade lá. Foi um dia tão especial. Fomos a Obed-Edom. Meu Deus, que dia maravilhoso eu desfrutei nos meus 49 anos. Que dia perfeito foi completar aniversário em Israel. Foi poderoso demais, foi maravilhoso demais, foi um tempo delicioso. Mas eu já estava apreensiva com o que me aguardava no retorno. No retorno ele estava apenas a dias também de embarcar para Belo Horizonte para participar de um encontro com essa equipe da Lagoinha, um encontro chamado Renovo, onde ficava 8 dias internado e praticamente sem contato nenhum, pelo menos a pessoa não teria nenhum contato. Então, quando eu cheguei de viagem, ele já estava há poucos dias desse compromisso de fazer o renovo. Mas cheguei de viagem naquela apreensão e sentindo que as coisas não estavam assim tão bem. Algo não estava encaixando. Tinha algo que eu sentia no ar que me deixou preocupada, né, com a vida novamente dele. Enfim, eu estava sentindo que algo não estava tão bem, mas também estava com a expectativa de que ele voltasse desse encontro com uma nova perspectiva de vida espiritual. E lá foi ele para esse tempo dele com Deus, de 8 dias sem contato nenhum. E antes dele ir, ele não conversou nada a respeito, não confessou nada, não me contou nada, absolutamente nada do que tinha acontecido durante o tempo que eu fiquei em Israel. Quando ele voltou de viagem,
Eu estava naquela expectativa, porque no dia que encerrou tudo, ele me ligou, eu estava extremamente feliz com tudo que Deus havia feito na vida dele. Me falou que tinha sido uma mudança extraordinária e eu fiquei muito feliz com tudo que ele relatou para mim que tinha acontecido lá em Belo Horizonte com ele. E eu fiquei naquela expectativa de que tudo vai caminhar certinho, tudo vai caminhar bem em nome de Jesus. E eu me preparei para recebê-lo, preparei um ambiente para a gente passar um final de semana juntos, preparei surpresas para ele e eu estava empolgada com tudo que a gente ia viver no final de semana, mas infelizmente lá no local onde eu havia preparado toda uma surpresa, eu tive uma grande surpresa desagradável, porque lá ele me confessou que a moça havia ligado assim que ele ligou o celular no encontro, de que ela estava grávida dele. E quando ele me confessou isso, sinceramente, acabou o meu final de semana. Novamente o chão abriu, né? Não, eu havia pedido de Deus alguém completamente descompromissado, né? E Deus havia me dado ele sem filhos, sem um casamento, e agora dentro do nosso casamento eu me via tendo que ouvir dele que a moça estava grávida. E eu falei, olha, então encerramos por aqui a nossa história. E ele ficou, não, não, não. Eu falei, não tem como eu lidar com essa situação de ver você dentro do nosso casamento tendo que levar essa pessoa para médico, daqui a pouco o parto, daqui a pouco a criança nasce. Eu não tenho como lidar com isso. Eu não estou preparada para isso, não foi isso que eu desejei para minha vida, não é isso que eu quero. E ele ficou, não, vamos esperar um pouco. O caos já estava instalado, né? O caos se instalou completamente. Eu estava decidida que não queria mais continuar com aquilo. E ele me confessou que apenas uma semana só depois da chegada do nosso encontro, ele tinha tido novamente uma queda com ela. Então aquilo tudo foi uma enxurrada de notícias que eu não estava pronta para receber. O relacionamento foi ladeira abaixo. E deu 13 dias depois da ligação dela, ele recebeu uma ligação dizendo que ela havia perdido. Enfim, ficou aquela dúvida se ela tinha apenas criado toda essa história para destruir o casamento, né, porque ele tinha voltado comigo, ou se realmente aconteceu. Ficou isso no ar e eu realmente não sei qual a história real disso tudo. Uma coisa é certa, nosso casamento não deu mais certo. Fomos empurrando isso muito lentamente e chegou um ponto insustentável. E no ano de 2019, no mês de outubro, ele decidiu ir embora de casa. Foi embora para São Paulo, morar com a mãe dele lá. Aparentemente parecia não estar com a pessoa, ou tinha acabado também, eu não sei, sinceramente eu não sei, porque eu procurei não saber mais dessa história. E ali foi eu entendi naquele momento que havia chegado a hora e eu estava entendendo aquele bradar de Deus que eu lhe falei no vídeo passado, que Deus falou, chega, eu sou o teu marido. E agora eu estava vivendo esse momento, né, dessa situação em que Deus era o meu marido. E eu quero ler para você que está escrito em Isaías 54, 5, diz assim, porque o seu Criador é o seu marido, Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. E a partir dali eu entendi, eu compreendi que estava se concretizando o bradar de Deus na minha história. Era a partir daquele momento que Deus havia me alertado
E Deus não me deixou enganado. Deus já disse para mim como seria o meu futuro. Lembra que eu falei que Deus é o Deus do futuro? O Deus que vê, que verá o nosso futuro. Então Deus já tinha visto todo o meu futuro, toda a minha história. E por isso Deus tinha dito para mim, naquele sonho, chega, eu sou o teu marido. Ele havia me revelado o meu futuro. E ali estava eu novamente, seguindo a jornada de, novamente, conduzir o rebanho e conduzir as minhas 2 filhas. E dessa vez, definitivamente. E eu quero ler para você Filipenses 4, os 6 e o 7, que diz o seguinte: Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Queridos, o apóstolo Paulo, ele está nos ensinando a orar e descansar em Deus, as nossas ansiedades, as nossas preocupações. Porque quando nós lançamos sobre Deus os nossos problemas e nós descansamos, Ele tomará a causa para si. Deus vai tomar a causa quando nós descansarmos o nosso coração e entregarmos esse fardo pesado para Deus. Quando trocarmos o nosso fardo com o do Senhor, que é leve, é suave, Ele reinará perfeitamente dentro de nós. Ele vai trazer a paz que é dele ao meu coração e ao seu coração, independente do que nós estamos vivendo. E ele está dizendo, olha, independente da situação, alegre-se, alegre-se em Deus. Ele cuida de mim, Ele cuida de você, Ele cuida da sua casa, porque é por amor a Ele que Ele faz isso. É por amor ao eterno. É um amor eterno. O amor que Deus tem também por mim, por você, é um amor eterno. E Ele vai trabalhar quando nós confiarmos nele. Ele vai encher o meu coração e o seu coração de fé. Aí nós seremos capazes de entrar em um descanso e desfrutar da paz que transcende o entendimento. Então, quando nós formos capazes de descansar diante, seja da luta, da situação que nós estivermos vivendo, se eu e você descansarmos, entregarmos para Deus, vamos desfrutar dessa paz que excede todo entendimento que está em Cristo Jesus. Decida agora orar em vez de se preocupar e comece a observar Deus cuidando de você. Entregue o seu problema, seja ele qual for, nas mãos do Eterno. E Ele vai trazer paz no seu coração. Descanse e alegre-se. Não deixe o diabo roubar a sua alegria. Porque quando o diabo rouba a nossa alegria, nós ficamos apáticos espiritualmente, não temos forças para lutar pelos valores do reino que Deus está agora conduzindo a mim e a você. Então, queridos, eu estava diante dessa batalha, eu estava diante dessa guerra, mais uma vez, vendo meu segundo casamento ser destruído, mas eu tinha paz, a paz que excede o entendimento. Eu tinha alegria. Dessa vez estava tudo certo, porque eu sabia que Deus estava conduzindo a minha vida e a minha história. E eu oro para que Deus faça você orar e entregar o seu problema, seja ele qual for, nas mãos do Eterno. Deus te abençoe. Descanse o coração e receba a paz do Senhor, que excede todo entendimento, que está em Cristo Jesus. Shalom, queridos, graça e paz. Até o próximo vídeo. Deus abençoe.